Olá, bem-vindo à aula inaugural do curso de formação em TCC com ênfase em terapia de esquema e psicologia positiva. O que é essa configuração? Isso nos levou a partir da seguinte situação identificada no cenário nacional. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população em algum momento da sua vida será acometida de uma crise de depressão. Nos casos de idosos chega até 15%. Considerando a atual população brasileira de 190 milhões de pessoas, nós teremos então cerca de 19 milhões de brasileiros acometidas desse quadro. Por outro lado, o Conselho Federal de Psicologia, em 2010, ele tinha registrado em torno de 250 mil psicólogos no seu cadastro, sendo que apenas 45% desse número se dedicava à área de clínica, ou seja, 112.500 profissionais. Considerando os dados anteriores com essas estatísticas, teríamos então cerca de 170 pessoas acometidas de depressão para cada psicólogo. Isso é uma carga muito grande no sistema atual. Como prestar assistência à tamanha população? Então, a nossa abordagem ela começaria inicialmente através da importância da psicologia com relação à infância, né? Freud, no início do século passado, já identificou a importância da infância na determinação dos transtornos psicológicos. Quando ele definiu o id, o ego e o superego, esse conceito já estava formatado na sua teoria. Piaget, por outro lado, no seu desenvolvimento da epistemologia genética, ele considerou que a evolução da criança ele passava por um processo de assimilação de novas informações, acomodação dessas novas informações no seu arquétipo e para atingir um novo equilíbrio, ou seja, a adaptação dessas duas informações novas. Mais recentemente, Albert Ellis, fundador da terapia racional positiva comportamental, Ellis, que era um adolescente não muito bonito e que tinha problemas de relacionamento, decidiu em algum momento da sua vida que ele não seria infeliz. Isso baseado no conceito principalmente da fenomenologia, que considera que o que afeta o ser indivíduo não é o fato em si, mas como ele o interpreta. A partir daí, Ellis concebeu o sistema ABCDE, ou seja, qual que é o acontecimento que iria provocar um determinado comportamento, as crenças irracionais relacionadas a esse comportamento e as consequências emocionais e comportamentais. Como resolvê-lo, passaria por um debate, uma nova visão. Aaron Beck, mais recentemente, também pai da terapia cognitiva comportamental, podemos dizer, identificou que os comportamentos disfuncionais estariam ligados a pensamentos automáticos disfuncionais derivados de crenças subjacentes e essa, por sua vez, derivada de crenças nucleares, ou seja, os esquemas. E essas crenças nucleares seriam formadas principalmente durante a infância. Mais recentemente também, Ernest Young, né, que aprofundou a TCC desenvolvendo a terapia de esquema, ele considerou então que as pessoas formavam os seus esquemas com a relação das suas figuras parentais mais importantes, ou seja, uma criança que tivesse uma infância submetida a alguma situação disfuncional, por exemplo, desamparo ou até mesmo violência, ela poderia criar um esquema de relacionar com o mundo através de uma visão distorcida. Uma criança, por outro lado, que fosse também muito mimada, poderia criar um esquema de relação com o mundo nesse modelo. Quando adulta, essa criança, inicialmente, que foi submetida a algum processo disfuncional de violência, ela iria procurar pessoas que tivessem também essa característica de violência. Porque isso ela já sabe trabalhar, isso ela já sabe se relacionar. Por outro lado, o carinho e o amor provoca carinho nela uma certa ansiedade, um certo desconforto. Então ela prefere uma relação conturbada, mesmo que isso tenha as consequências
que possam derivar dessa relação. Por outro lado, uma pessoa que tenha sido muito protegida, ela vai interagir com o mundo como se o mundo estivesse à disposição dela. Então, porque os esquemas e as crenças são formados durante a infância? Então, poderíamos fazer uma abordagem através de algumas informações neurológicas. Inicialmente, a anatomia do cérebro e suas funções, ou seja, recentemente, com o desenvolvimento da medicina e das técnicas de análise não invasivas, por exemplo, a ressonância magnética funcional, a tomografia computadorizada por emissão de prótons e outros, eles consideram diversas estruturas no cérebro e conseguem identificar como elas funcionam no processamento do pensamento humano. Hoje em dia, falar que a emoção e a razão estão no cérebro é a mesma coisa que dizer que a digestão é feita na barriga. Mas, para simplificar, podemos identificar 3 estruturas básicas, né, dentro do cérebro. Seria o tronco encefálico, a parte mais inferior do cérebro, que é responsável principalmente pelas funções fisiológicas, controle fisiológico do corpo humano. O sistema límbico é localizado no interior do cérebro, responsável pela parte emocional. E o córtex cerebral, responsável pelo processamento, como nós conhecemos, e a parte racional. O tronco encefálico, então, ele teria algumas estruturas básicas, como cerebelo, bulbo e ponte. O sistema límbico, uma das partes mais importantes seria a amígdala, que é responsável principalmente pelas emoções, dentre elas o medo. Pessoas que têm algum problema devido a alguma anomalia, algum acidente, alguma coisa com a amígdala, ela perde a noção de medo, né? E as outras estruturas do hipocampo, que é responsável pela memória recente, o tálamo, que é responsável pelo processamento e transmissão dos estímulos, e outros como o hipotálamo e giro singular. O córtex cerebral, nas suas várias partes, o lobo frontal, parietal, temporal e occipital. O desenvolvimento do cérebro humano. O recém-nascido, quando ele vem ao mundo, ele já tem praticamente todos os neurônios que ele irá necessitar ou terá durante a sua vida adulta, em torno de 90 bilhões. Entretanto, esses neurônios eles não estão ainda conectados, né? A sinapse, através dos axônios, ainda não é formada porque é necessário uma camada de gordura no axônio, que é chamada de mielina. Então, o processo de mielinização ele acontece até os 7 anos de idade. Então, a criança, quando nasce, as sinapses corticais elas não estão ainda funcionando. A criança ela interage mais com as partes mais anteriores, ou seja, o tronco cervical e o sistema límbico. Essas duas já estão funcionando. Então, a criança, quando ela nasce, ela, como podemos ver nessa figura, as sinapses, as conexões, elas são feitas ao longo do seu desenvolvimento, nos primeiros anos de vida. Então, o cérebro na infância, ele tem a sua interação com o mundo através da zona límbica e do tronco encefálico, como mencionamos. Então, a relação é feita através principalmente das emoções, ou seja, uma criança se relaciona com a mãe, com o pai, com o mundo através das emoções. As emoções de aconchego, de amor, de proteção, ou ao contrário, são registradas no sistema límbico, elas não são ainda processadas pelo córtex cerebral como impulso. Já o adulto não, o adulto já teria toda a estrutura formatada. Mas no adulto, por sua vez, as informações que são recebidas pelo adulto, o sistema ele processa mais ou menos da seguinte maneira: esses estímulos, visão, audição e outros, eles são percebidos pelo sistema sensorial e encaminhados ao tálamo. O tálamo, por sua vez, processa essas informações e encaminha para o córtex cerebral. O córtex então faz a análise e determina o comportamento, a reação necessária para aquele tipo de estímulo. Essa informação passa pelo tálamo e pelo sistema límbico e é então encaminhado para o tronco cerebral. O que acontece é que quando os estímulos que chegam ao tálamo ele tem alguma ressonância no sistema límbico, principalmente na amígdala, a amígdala e o sistema límbico disparam uma resposta emocional imediata. Ele não dá tempo para ser processado pelo córtex cerebral.
Ou seja, o sistema, o pesquisador americano Papez estabeleceu mais ou menos como é que isso funciona, né, no circuito chamado circuito de papéis, né? E o que acontece? Isso é necessário para a proteção do ser humano. Ou seja, quando uma pessoa se identifica com alguma ameaça, por exemplo, uma buzina de um carro na rua, ele não vai analisar se é um carro, se é um ônibus, se é caminhão, se está longe ou está perto. Ele, escutando o som, a reação dele imediata é pular para uma zona de proteção. Essa reação ela é 10 vezes mais rápida do que o processamento cortical dessa informação. Isso é necessário para a proteção e sobrevivência do ser humano. Então isso é importante. A gente poderia dizer que o córtex ele tem uma análise, um filme de 3 dimensões. Já a amígdala e o hipotálamo ele tem uma informação de um password, ou seja, um código de 7 letras. Então por isso ele é muito mais rápido. E como ele está muito mais próximo do tronco, a reação é muito imediata. Então a gente, como consequência, já que as emoções são 10 vezes mais rápidas que o pensamento racional, né, em uma situação nova, a reação emocional se antecipa muito na reação racional ou pensada, vamos dizer assim. Então, ou seja, se uma pessoa que teve, por exemplo, na sua infância, alguma experiência onde a figura parental tivesse feito alguma crítica e ela tivesse percebido essa crítica com uma sensação de abandono, desamparo, ela vai armazenar essa sensação como uma emoção que deve ser evitada, porque uma recriminação pode provocar o desamor. Quando ela cresce, e ela, por exemplo, ela é chamada na sala do chefe ou do supervisor, por um motivo qualquer, e essa situação se assemelha àquela dela ter sido reprimida pela figura parental, a reação emocional dela é imediata, ela já dispara um comportamento, reações fisiológicas, pensamentos automáticos disfuncionais, independente do que a situação às vezes possa estar relacionada. Pode ser até que o chefe vá chamá-la para lhe dar um elogio, às vezes um aumento, né? Mas a reação imediata dela é sentir um certo desconforto. Então, nessas situações, as emoções emocionais, elas provocam comportamentos e reações disfuncionais. Isso às vezes atrapalha a vida do indivíduo, né? Ou seja, nessa figura a gente pode ver mais ou menos simplificadamente como é que acontece. A criança foi reprimida pelo pai na sua infância. Essa criança cresce, mas essa memória da repressão cresce com ela e isso continua atrapalhando a vida dela. A função da terapia, do TCC, do esquema ou psicologia positiva é fazer com que essa memória disfuncional e desproporcional ela seja reduzida à real proporção que ela merece. Ou seja, ela não vai ser eliminada, mas ela vai ser colocada numa proporção que ela realmente merece. Então, as terapias mais breves, elas têm um resultado que possam atender essa população com depressão ou outros transtornos de humor ou de personalidade, sendo que a TCC visa aplicar, através da psicoeducação, uma maneira que o paciente possa identificar essas emoções disfuncionais e trazer o racional para interagir nesse processo. A terapia visa modular a emoção disfuncional através de uma abordagem de modos, né, fazer com que essa emoção disfuncional seja modulada, né, e a psicologia positiva procura criar novas memórias emocionais positivas pelo exercício dos seus talentos inatos, ou seja, uma pessoa que exerce funções que ela tem facilidade e prazer, isso fica registrado como uma coisa positiva e vai fazer com que ela tenha uma vida mais saudável e uma vida mais com significado. Bem, esse então seria o resumo da nossa aula. Esperamos que tenham gostado e qualquer informação complementar, por favor, entre em contato com o site que a gente vai colocar nos créditos. Muito obrigado, até a próxima.